E aí, pessoal, como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar aqui de um artigo, né, publicado pelos hosts do podcast Vira Casaca, o Felipe Abal e o Gabriel Divan. O título do artigo científico é Resistindo à Melancolia de Esquerda. É, o texto, né, é da Wendy Brown e eles escreveram um artigo científico na Revista Justiça do Direito da Universidade Federal de Passo Fundo. E eu vou deixar aqui as minhas impressões. É bom deixar registrado aqui, para quem conhece, eu sou formado em ciência da computação e o meu mestrado é em bioinformática. Então, eu não sou um doutor em ciências criminais, nem um doutor em história. Então, aqui é a minha análise, mas ela não é de um especialista nessa questão. Então, é muito mais a visão de alguém da exatas do que de alguém, né, da humanas. Então, eu fiz aqui, eu tive até um esforço para poder entender aqui as questões e vamos a elas. Na introdução, eles fazem uma análise de conjuntura onde traz o panorama, né, do debate acadêmico que acontece hoje, onde há uma sensação, né, da esquerda, né, está perdendo a disputa, né, por mentes e corações e que há um certo saudosismo, né, do tempo onde a esquerda vencia. E o texto, nesse aspecto, né, é trazido como um diagnóstico que já acontecia lá no longínquo ano de 2000, né, da data do texto. E ele traz uma questão que é essa discussão da melancolia da esquerda, né, que a esquerda dizendo que o passado que era bom e faz uma crítica também à questão, né, dos tempos muito rápidos, né, de resultados rápidos. Mas a parte que mais me chama atenção na introdução é que no final ela traz uma ideia, né, de que o triunfo liberal reside na resignação limítrofe das próprias potencialidades, incluindo um discurso progressista. Isso é uma coisa que eu concordo muito. É estranho você ver a direita, né, dizendo que ela é revolucionária, que ela é antissistema, porque esse é um discurso de esquerda. Não faz sentido alguém que está defendendo o capital falar que vai acabar com o sistema do capitalismo. Então, no meu ver, essa questão ela é um discurso vazio, no sentido de que eles defendem uma mudança radical, mas na prática eles não vão promover a mudança que eles defendem. Então eu acho que é uma coisa bem acertada ali que eles trouxeram e é uma coisa a se pensar, né? No sentido, às vezes, né, que no debate político, eu penso muitas vezes que ela é uma espécie de disputa de empurrar e puxar. E às vezes, quando um lado está empurrando, você está empurrando contra. Só que às vezes você tem que talvez mudar a direção do seu destino e puxar. Nesse caso aqui, né, sendo mais específico, é fazer talvez coro com a direita mesmo, no sentido de que se eles falam que eles querem uma mudança radical no sistema, a gente faz coro com eles falando o seguinte: nós também queremos, então vamos mexer no sistema, vamos discutir as bases dessa nova realidade para ver o que vai dar. Indo para o texto da Wendy Brown, a primeira coisa que ela traz, que foi até legal, né, que eu entendi mais profundamente, é que ela gasta um certo tempo discutindo o que é a melancolia, né, dentro da visão mais do Freud ali. Ela traz o exemplo que, para mim, por exemplo, foi bem interessante, né, porque eu entendi a melancolia simplesmente como tristeza, uma tristeza profunda. E lá ela traz essa ideia, né, de que a melancolia não é só uma tristeza profunda, é uma tristeza que se retroalimenta, né, com base numa ligação perdida. É dado o exemplo, né, do amor, né, que desaparece por causa da imagem do outro e você se culpa pela imagem do outro que ela teve, né? Então, ou seja, você não tem culpa do amor ter sido perdido, mas você fica se culpando. Na hora que eu estava lendo, eu estava pensando muito no exemplo de relacionamento, né? Você tem uma namorada que ela pede para você cortar o cabelo, sei lá, ficar careca e você nunca fica. E, entre outras coisas, ela termina com você. E depois que termina, você fica se culpando, né? Poxa, eu podia ter raspado o cabelo. E aí sim, depois que o relacionamento termina, você passa a viver a vida toda com o cabelo raspado, tentando fazer uma ligação com aquilo que já não existe mais.
Então é uma espécie de melancolia, né? Então, ou seja, você tem uma tristeza que se retroalimenta por um fator que não tem culpa. E é em cima disso que ela diagnostica a esquerda, no sentido de que ela diz que a esquerda ela fica sonhando, né, com o tempo perdido, né, uma União Soviética que em tese venceu e que não existe mais, né, não existia mais em 2000, e a esquerda fica se remoendo, né, que eram tempos melhores, mais charmosos. O que eu acho que é verdade para alguns lugares do mundo, mas quando eu analiso a situação do Brasil, eu penso justamente o contrário. Eu acho que aqui a gente está num momento muito interessante para as esquerdas. A pensar que o seguinte, durante o período, né, da União Soviética, os partidos comunistas eles eram perseguidos no Brasil e eles estavam atuando na clandestinidade. Toda a esquerda foi dizimada, morta. Desde a redemocratização, né, que começa de verdade lá na década de 90, né, porque você tem uma espécie de apêndice, né, do governo militar do Sarney ali que vai até o finalzinho da década de 80, você tem uma realidade onde a esquerda não tinha espaço. De 2000 para frente, o que a gente tem? A gente tem é, três governos Lula, dois governos Dilma e uma direita, né, que é uma direita, uma centro-direita que teve uma chance só de ganhar, que ainda foi meio no tapetão, porque foi uma espécie de golpe que eles deram. Então, do ponto de vista da possibilidade, nós estamos numa posição interessante. Independente de uma vitória ou derrota do Lula, porque mesmo que tenha uma derrota do Lula desse ano, a gente ainda vai ter um eleitorado muito grande que está votando ainda com o campo progressista. Então, você vai ter uma futura perspectiva de vitória, você tem uma possibilidade de disputa, algo que não acontecia no passado. Então, no caso específico do Brasil, você não só pensar, de forma melancólica no passado é uma coisa problemática, né, do ponto de vista freudiano, mas como também é uma coisa que beira, no meu entender, a loucura, porque a esquerda no Brasil ela não tem um passado, a esquerda do Brasil ela tem um presente. O período onde você teve, né, maior representatividade de alguma coisa próxima à esquerda, que é o governo PT, que no fundo é uma centro-esquerda, é esse momento agora. E a gente está em condições de disputar uma presidência mais uma vez. Então é o momento de trabalhar, é o momento de lutar. Eu acho que é esse. Agora, é claro, se você olha para o mundo, para o momento da União Soviética, daquelas experiências, você tem realmente um momento ali de decepção. Por outro lado, olhando no quadro mundial, se a esquerda perde o farol que era a União Soviética nos anos 70, 80 ali, hoje nós temos a China, né, como novo farol do socialismo. E uma China que tem se mostrado muito mais eficaz em enfrentar o capitalismo, enfrentar o imperialismo dos Estados Unidos do que foi a União Soviética. Então a gente tem um momento que há espaço e há possibilidade de trabalho. É, então, eu acho que no nosso caso, a melancolia ela se aproxima muito mais da famosa frase, né? Saudade daquilo que a gente não viveu do que de qualquer outra coisa. Mas é um texto interessante, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, para a gente ter forças, para a gente enfrentar os inimigos. A gente não pode esmorecer na derrota, e eu acho que foi um texto bem legal de ser lido, foi um texto acadêmico, né? Que é bom trazer para o debate público. Eu recomendo que todo mundo leia. Vai ficar aí embaixo aí o link para o texto e fica aí e fica um abraço aí pro pessoal do Vira, se é que eles vão ver isso daqui. Então é isso aí. Falou.